Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai olhar um pouquinho as configurações do nosso teste unitário. O que acontece? O que seria o teste unitário, né? Então, primeiro vamos dar um contexto aqui, o que é o teste unitário. O teste unitário nada mais é do que uma validação do seu código. Então, se alguém algum dia modificar o seu código e não entregar, o código pode ser modificado, obviamente. Só que muitas das vezes a pessoa modifica uma coisa e estraga outra. Então, a ideia do teste unitário é realmente falar que aquilo ali deve existir. Caso a pessoa queira, obviamente, vai ter casos que vai quebrar o teste unitário e era para quebrar mesmo, que ele está mudando aquela lógica. Mas a ideia do teste unitário é falar, olha, você tem certeza que você quer mudar isso? Olha aqui, você está mudando esse teste. Você está quebrando esse teste. Faz sentido? Então, realmente é para a pessoa olhar, não era para quebrar esse teste aqui. Isso aqui que está fazendo, ele era para... Eu não mudei essa regra. Então, eu fiz alguma coisa errada. Então, o teste unitário realmente é para documentar o seu código. É para falar que aquilo ali deve funcionar daquele jeito específico. Então, essa é a grande função do teste unitário. E o que muitas das vezes, muitas das empresas trabalham é que o que acontece? Quando a gente faz o teste unitário, ele roda ali entre as linhas do código e vê, por exemplo, if 1 é maior do que 0. Sim, então ele vai entrar naquele if. Então, se você colocou aquela condição de entrar, se no teste unitário ele vai entrar, ele vai contar que ele entrou naquela linha. Então, aquela linha que está dentro do if, se for verdadeiro, ele vai entrar. Se no teste unitário não for verdadeiro, não vai entrar. Então, ele não vai considerar que ele testou aquela linha. Então, isso que acontece. Quando a gente faz o teste unitário, o nosso intuito é ter acima de 80% de todas as linhas testadas. De tudo novo que eu subi, 80% daquelas linhas novas tem que ter sido testado, tem que passar por algum teste unitário por ali. Obviamente, por mais que ele passe pela linha, não significa que ele testou aquela linha. Existe também umas funções que chama teste de mutação, que o que ele faz? Por mais que você tenha seu teste ali de 80%, ele vai mudando o seu código, então simulando que uma pessoa está fazendo uma modificação no código, ele vai mudando o código e verificando se quebrou. Se ele faz várias mudanças ali e não quebrou, então significa que seu teste unitário está cobrindo bem a cobertura de teste. Então, existem várias formas, então não significa que se eu fiz o teste unitário, se ele cobriu 80%, não significa que ele está perfeito. Mas é um bom caminho já do que não fazer o teste unitário. Existem casos, já vi casos de teste unitário que passa em todas as linhas, só que no final ele coloca lá que ele espera que 1 é igual a 1. Então, ou seja, aquele teste unitário está ali somente para aumentar a cobertura de teste. Então, o ideal é o teste realmente testar, explicar se der erro, se alguém modificar. Então, é bom de vez em quando fazer um teste de mutação. Esse teste de mutação é complexo, ele é pesado, porque ele fica mudando o código ali várias vezes para colocar outros dados. Mas é bom de vez em quando a gente verificar se o nosso teste realmente está cobrindo 80% com o teste de mutação. Beleza. Dito isso, foi uma explicação aí do para que serve essa porcentagem, o que é esses 80%. A gente vai começar a configurar no nosso projeto aqui para ignorar algumas pastas. O que acontece? Tem alguns arquivos que não faz sentido testar. Inicialmente eu tinha falado que a gente não ia testar o controller. Então eu vi aqui que faz sentido a gente testar o controller. Eu vou explicar o porquê que faz sentido a gente testar o controller. Mas tem algumas classes que não faz sentido testar. E a gente agora vai começar a verificar isso, olhar o que faz sentido testar ou não, e já colocar no nosso jest ali, porque na hora que ele gerar a cobertura ali visual, a gente vai ver o que está sendo testado e o que não está sendo testado. Beleza? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Primeira coisa aqui, eu vou rodar o nosso teste unitário com cobertura, npm run teste 2.cov. Então, se olhar aqui, vamos na pasta package.json, o 2.cov nada mais é do que rodar com a cobertura aqui, ó. Ele insere coverage. Perfeito.
Aqui, enquanto ele está rodando ali, olha, beleza, gerou aqui. E tem alguns arquivos aqui que não fazem sentido a gente testar. Por exemplo, a pasta migration. Não faz sentido a gente testar o migration. Então a gente já vai colocando aqui o que não faz sentido a gente testar. Então, ó, quando a gente quer falar que não faz sentido testar, não quer que teste, só colocar para não verificar aqui antes. Então, beleza. Colocou exclamação. E agora a gente fala qual arquivo que a gente não quer que testa. Por exemplo, ponto, qualquer coisa, /migration, qualquer coisa. Então, não vai testar isso. Beleza, o que mais que a gente não faz sentido a gente testar? Vamos pegar aqui do início. Os arquivos módulo. Por que não faz sentido testar um módulo? É muito complexo testar um módulo. A gente fica tendo que mocar muitas coisas. E não tem, assim, um benefício do tamanho do custo que é para testar ele. Então, por isso, a gente costuma não testar o módulo. Então, a gente vai ignorar o módulo aqui. Então, todos os arquivos, a gente vai usar essa mesma lógica aqui de cima, que é o seguinte: todos os arquivos que tiver module.ts ou js. Deixa eu explicar aqui melhor. Aqui, quando está dentro desse parênteses aqui, esse aqui considera um ou. Então, ele vai considerar ou ts ou js. Então, qualquer coisa que tiver módulo.ts ou módulo.js, ele vai ignorar. Beleza, o que mais que a gente vai ignorar? Esse main.ts ali, a gente vai ignorar também. Deixa eu colocar ali na primeira linha aqui, que ele vai ser específico. Main. Não é todos os arquivos, não. Main.ts. Então, se ele tiver esse main.ts, ele já ignora. O módulo já está ignorado. DTO. A gente vai ignorar os DTOs. Por quê? E aí eu vou até explicar o motivo da gente estar testando o controller. O DTO, por exemplo, o insert product. Não tem por que a gente testar aquilo lá. Não tem qualquer mudança que tiver. Se a gente testar aquilo lá de uma forma correta, qualquer mudança a inserir um campo novo vai quebrar um teste. Remover um campo vai quebrar um teste. Então, qualquer mudança que tiver, ele vai quebrar o teste. E a partir do momento que você cria teste, que qualquer coisa quebra, ele começa a perder o sentido, porque a pessoa já vai mudar sabendo que vai quebrar o teste. Então, nesse caso aqui, a gente não vai testar o DTO exatamente por isso. Então, mesma coisa aqui, DTO, ele vai ignorar o DTO. E por que a gente vai testar o controller? Porque no controller existem alguns DTOs que ele faz sentido ser testado, que nem, por exemplo, o return product, que ele faz ali uma conversão do nosso produto, do product entity, para o return product. Então, a gente vai testar o controller e como a gente vai estar testando o controller, a gente vai passar para ele um entity e ele vai fazer a conversão daquele entity para a gente. Então, entre aspas, a gente vai estar testando o nosso DTO que precisa ser testado. Por isso que a gente vai começar a testar o controller. Então, DTO, a gente vai ignorar. O entity também não faz sentido a gente testar o entity. Mesmo caso do DTO, entity, qualquer mudança ele vai quebrar mesmo. Mas qual? Controller módulo DTO. Perfeito, todos aqui certo. DTO. Controle. Decorator, não faz sentido a gente testar. Decorator. Deixa eu ver o decorator aqui. Decorator. Não faz sentido a gente testar o decorator. Então, decorator a gente ignora também. E o guard também a gente vai ignorar. Guard. Ok, acredito que é isso. Deixa eu rodar aqui para verificar o que vai sobrar. Porque aí fica um visual melhor. Porque tem muita coisa ali ainda. Beleza, enquanto ele roda. Deixa eu verificar aqui se tem algum. Perfeito, foi. Ok, então aqui ó, ele deu que o controller está pouco testado. Vários controllers aqui que foram pouco testados. A gente vai nas próximas aulas testar o controller. Beleza. Roda, controller. Ok. Beleza, esse úteis aqui a gente tem que testar mesmo, então não tem como fugir, a gente vai voltar lá para testar.
Só que eu vou colocar aqui um teste. Eu vou ignorar o controller só para a gente verificar quanto de cobertura que a gente fez até agora. A gente não fez o controller ainda, mas do service a gente fez. Então vamos ver qual a porcentagem que a gente está testando. Beleza, e a gente vai rodar. Então aqui a ideia é que a gente tenha testado acima de 80%, porque 80% é uma porcentagem assim, ok para a gente testar. Então olha, a gente testou 95% das linhas do código, tirando o controller. A gente vai voltar com ele. Então, é muito importante a gente ter uma porcentagem acima de 80% nessas linhas de teste, que isso vai validar que o nosso código está bem testado. Beleza, deixa eu voltar com o controller aqui. Deixa eu apagar o controller, né? Beleza, então ele não vai ignorar o controller mais. E aqui especifica para a gente o que não está sendo testado. Nesse Alpha Service, linha 29 não está sendo testado. No City Service, a linha 18 não está sendo testada. Júlio, tenho que testar 100%? É difícil testar 100%. Existem casos que você vai ter tanto trabalho para chegar naquela opção que não convém. Por isso que a gente especifica acima de 80%. Porque é uma porcentagem, um número mágico aí, que é uma porcentagem boa. Então, se você consegue chegar no 95%, ótimo. No 100% começa a ficar muito difícil e talvez o esforço para chegar no 100% é tão grande que não vale a pena. Vai acabar que seu teste vai demorar muito mais do que o seu desenvolvimento. Então, por isso esse número mágico do 80%. Então, a gente tem aqui 63,27% das linhas com cobertura. E nas próximas aulas a gente vai fazer o teste do controller. Com isso, a gente vai aumentar a nossa cobertura bem. É isso, deixa eu comentar aqui, git status, git commit, insert change collect coverage from. Beleza. Então pronto, fiz o commit dessa mudança ali. E é isso. Na próxima aula a gente volta a fazer os testes unitários do controller para a gente fechar todos os testes unitários e ter uma porcentagem ali de teste bem bacana. A gente não vai testar exceções no controller, por exemplo, porque no Cephas a gente já está testando isso. Então a gente não precisa ficar testando e retestando. Então a gente vai fazer do simples ali e conseguir encaminhar bem o nosso projeto. Beleza? É isso, pessoal. Valeu. Até a próxima aula.